Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer dicas para vocês de como ler a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento. Se você não sabe por onde começar, quantos capítulos ler por dia, como conseguir ler toda a Bíblia, eu te aconselho então aqui começar pelo Novo Testamento. Eu vou trazer agora dicas para vocês de como fazê-lo, por onde começar. E também no final, acompanhe o vídeo até o final que eu vou deixar mais algumas dicas para vocês. Então vamos lá. Bom, amadas, então vamos lá. Eu vou trazer para vocês dicas de como ler o Novo Testamento, por onde começar, o que fazer para você conseguir, de fato, ler todo o Novo Testamento. Aliás, se você for começar a ler a Bíblia, eu te indico a começar por aqui, pelo Novo Testamento. Isso está dando certo para mim, espero que dê para você também. Então vamos lá. Por onde começar? Eu indico que vocês comecem pelo Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. E é um evangelho mais filosófico, que nos apresenta a pessoa de Jesus, vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Então, comece pelo Evangelho de João. O seguinte é o Evangelho de Marcos. Eu sei que são dois evangelhos seguidos, mas o Evangelho de Marcos já possui apenas 16 capítulos e ele vai dar uma visão geral das obras de Jesus. Aliás, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, que tal, depois de João, você lê Marcos? Depois, você pode ir para a carta do Atos dos Apóstolos. Aqui vai contar toda a história da igreja, desde o seu surgimento, as viagens, a conversão de Paulo, as viagens missionárias, como que o cristianismo se difundiu. É uma carta, um livro que tem 28 capítulos. Depois de Atos dos Apóstolos, nós vamos ir para as cartas gerais, começando por Tiago. Tiago tem 5 capítulos apenas e é uma carta para os judeus convertidos de todas as nações. Então, é um livro bem curtinho que você pode começar aqui das cartas gerais. Depois, nós vamos ler 1 Pedro, que tem também 5 capítulos. Essa carta foi escrita aos cristãos perseguidos de todo o mundo. E aí vem 2 Pedro, que tem apenas 3 capítulos. E ela foi escrita para aqueles que professam a fé em Cristo. Seguindo as cartas gerais, nós vamos ler depois 1 João. Tem apenas 5 capítulos e foi escrita para os cristãos, mas sem especificar de qual região que eles eram. 2 João foi escrito para a igreja e para os seus membros. Depois, vemos para a terceira carta do apóstolo João, contendo apenas um capítulo. E a carta foi endereçada a um servo chamado Gaio. Depois disso, para finalizar a leitura das cartas gerais, nós vamos ler Judas, com apenas um capítulo. E essa carta é direcionada para todos os cristãos, alertando para que esses cristãos não caíssem em apostasia, que é o esfriamento da fé, né? Apostasia. Depois de você ler todas as cartas gerais, você vai vir com um evangelho. Nós já lemos o João, o Marcos, e você vai ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas possui 24 capítulos e ele foi escrito inicialmente em grego. Ele foi endereçado a Teófilo e a todos os gentios, em particular aos gregos. Então, foi um evangelho escrito não direcionado aos judeus, mas aos gentios. É um pouco mais longo, mas a leitura dele também traz o que não traz em muitas das vezes nos outros evangelhos. Depois do Evangelho de Lucas, nós vamos para conhecidas cartas paulinas, assim chamadas porque foram escritas pelo apóstolo Paulo, começando pela carta escrita por Paulo aos Romanos. Essa carta possui 16 capítulos e foi escrita à igreja de Roma, que era composta tanto por gentios e por uma minoria de judeus. Depois a gente vai ler
1 Coríntios, uma carta de 16 capítulos, que foi escrita à igreja que estava na cidade de Corinto. E, logo após, 2 Coríntios, que foi uma segunda carta que Paulo escreveu, contendo 13 capítulos também para a igreja de Corinto. Depois disso, você vai vir com a leitura de Gálatas, que contém 6 capítulos apenas e foi escrita por Paulo para a igreja que se encontrava numa cidade chamada Galácia, povoada pelos gauluseus, que habita até hoje na terra da Turquia. Após a carta aos Gálatas, nós vamos ler Efésios, que contém apenas 6 capítulos e escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que se encontrava em Éfeso, que é a atual Turquia. Após isso, nós vamos fazer a leitura da carta aos Filipenses. Com apenas 4 capítulos, Paulo escreve para a igreja que se encontrava na região da Macedônia, numa cidade chamada Filipos, por isso o nome Filipenses. Depois disso, você vai ler a carta de Paulo para a igreja de Colossos, conhecida como Colossenses. Essa carta possui apenas 4 capítulos. Depois, Paulo escreve 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. O 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos e o segundo tem 3 capítulos. Ambos foram destinados para a igreja que se encontrava na região da Tessalônica. Após isso, você vai ler 1 Timóteo, que foi uma carta que Paulo escreveu para o seu servo Timóteo, e também 2 Timóteo. O 1 Timóteo tem 6 capítulos e o 2 Timóteo tem 4 capítulos, cartas que são preciosas para a juventude. Depois você vai ler Tito, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu servo Tito e tem apenas 3 capítulos. E Tito era um gentil desde o seu nascimento e ele ajudava bastante Paulo. Depois de sua conversão, ele se tornou um grande líder na igreja primitiva. Após isso, você vai ler Filemão, que possui 1 capítulo apenas, e ele era um cristão de Colossos, e Paulo escreve essa carta endereçada a ele. Após Filemão, você vai fazer a leitura aos Hebreus, uma carta de Paulo. Muitos hebreus aqui tem um mistério, porque muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que não tem certeza do seu escritor. Então fica aí esse equívoco. Mas é uma carta que tem 13 capítulos e ela foi escrita para os judeus convertidos que tentavam judaizar, ou seja, fazer com que os gentios se tornassem judeus, dizendo que os judeus é quem estavam certos. Então foi uma carta para esclarecer essa questão. Após Hebreus e terminadas as cartas conhecidas como cartas paulinas, você vai ir para o começo do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Por que eu deixei essa lógica de ler o Evangelho de Mateus agora por último, depois que você já leu todos os outros evangelhos? Porque você vai conciliar o início com o final do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus possui 28 capítulos, foi escrita por Mateus para todos, em especial para os judeus. Lendo, então, finalizando aqui com o Evangelho de Mateus, você vai ler a carta escrita pelo apóstolo João na ilha de Pátimo, conhecida como Apocalipse, o livro da Revelação. É uma carta que possui 22 capítulos e é a revelação dada por Jesus para João aos cristãos perseguidos e também à igreja de hoje, porque ali estão contidas todas as promessas que há de vir, que há de acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que os ajude a, de fato, ler a Bíblia, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor. Não se esqueça que essa é a forma que você tem para conhecê-lo e dedique tempo a isso. Eu aconselho você a ler 2 capítulos por dia. Quando acabar João, vai para Marcos, lê 2 capítulos por dia. Ou se você pode ler apenas um, tudo bem, mas eu aconselho você a ler 2 capítulos
por dia, conciliado com o livro poético. Por exemplo, você pode começar por Salmos. Então, leia um salmo mais 2 capítulos do Novo Testamento. Depois que terminar Salmos, vai para outro livro poético. Tem Cantares, tem Provérbios, enfim. E depois que você fazer a leitura dos livros poéticos e conciliado com o Novo Testamento, você parte então para o Antigo Testamento. Daí você pode começar com o Pentateuco e depois com os livros históricos, os livros dos profetas maiores e profetas menores. Eu acredito que essa seja uma ordem lógica muito boa para quem deseja ler toda a Bíblia e ler a palavra de Deus e meditar. E principalmente, né, na companhia e na orientação do Espírito Santo de Deus. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que nós venhamos cada dia mais prosseguir no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.